Meu amado, minha amada, neste exato instante, onde quer que você esteja, eu convido o seu coração a se aquietar. Não importa o ruído lá fora, não importa a agitação que talvez já tenha começado a tomar conta do seu dia, ou a ansiedade que tenha roubado o seu sono durante a noite. Respire fundo, sinta o ar enchendo os seus pulmões, uma dádiva simples e profunda, um sopro de vida que o próprio Criador depositou em você. Permita que a sua alma encontre, nestes próximos minutos, um refúgio seguro, um oásis de paz no meio do deserto das suas preocupações. Quero que você sinta, não apenas com a mente, mas com todo o seu ser, que você não está sozinho, não está sozinha. Há uma presença de amor que te envolve, um calor suave que transcende as paredes do seu quarto, que atravessa a tela do seu dispositivo e toca o seu espírito. É o abraço do Pai que te acolhe neste novo amanhecer. Ele conhece o seu nome, conhece as suas lutas, as suas lágrimas silenciosas e os seus sonhos mais secretos. Ele estava lá enquanto você dormia e é a sua misericórdia que se renova como o sol que desponta no horizonte, trazendo a promessa de um novo começo, de uma nova chance. Talvez você tenha acordado hoje com o peso do mundo sobre os ombros. Talvez as batalhas de ontem pareçam ter te seguido até a cama e te esperado ao acordar. Há vozes que gritam em sua mente, vozes de medo, de dúvida, de acusação, de desesperança. Elas formam um tumulto, uma conspiração contra a sua paz, tentando te convencer de que Deus está distante, de que Ele se esqueceu de você. E é por isso que hoje, juntos, vamos mergulhar no coração de uma súplica antiga, mas tão viva e real para os nossos dias, o Salmo 83. Este salmo é um grito da alma que se sente cercada, que vê os inimigos se levantando com fúria, que percebe uma aliança formada para destruir a sua fé e a sua identidade como filho, como filha de Deus. E talvez hoje você sinta exatamente isso. Seus inimigos podem não ser nações com carros e exércitos, mas eles são igualmente reais e ameaçadores. Pode ser a enfermidade que conspira contra a sua saúde. Pode ser a escassez que se levanta contra a sua prosperidade. Pode ser a depressão que tece uma teia de escuridão ao seu redor. Pode ser a calúnia, a traição, a injustiça que se unem para roubar a sua alegria e a sua dignidade. Pode ser o vício que faz um pacto com a sua fraqueza para te manter acorrentado. Pode ser a solidão que ergue muros altos para te isolar do amor. Essas forças, como os inimigos de Israel, fazem um barulho ensurdecedor. Elas se alvoroçam, como diz o salmista. Elas levantam a cabeça com arrogância, tentando se colocar acima da promessa de Deus para a sua vida. Elas sussurram mentiras, dizendo, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. E o que elas realmente querem dizer é, vamos destruir a sua fé, vamos apagar a sua esperança, vamos fazer com que você se esqueça de que pertence a Deus. Por isso, a nossa oração nesta manhã começa com o mesmo clamor do salmista, um clamor que rasga o véu do silêncio e alcança o trono da graça. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus. Repita isso em seu coração agora mesmo. Pai amado, não fique em silêncio diante do tumulto que a ansiedade causa em meu peito. Não te cales diante das mentiras que o inimigo sussurra em minha mente. Não te aquietes, ó Deus, enquanto as forças da adversidade marcham contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus sonhos. Nós te pedimos, Senhor, que a tua voz, mais poderosa que o trovão, se levante contra cada voz que se opõe a ti. Que o teu poder se manifeste e desfaça os planos do adversário. O salmista identifica seus inimigos, ele os nomeia um a um. E hoje, nós também podemos nomear os nossos. Senhor, olhe para a conspiração da dúvida e do medo. Olhe para a aliança da tristeza com a solidão. Olhe para o conluio da enfermidade com a dor. Eles se unem contra nós. Eles dizem em seu coração que o Senhor nos abandonou.
Mas nós nos lembramos da tua palavra, que diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós declaramos nesta manhã que a aliança que prevalece em nossa vida é a tua aliança, selada com o sangue de Jesus Cristo, uma aliança de amor, de proteção, de provisão e de salvação. Pedimos, Pai, como o salmista pediu, faze com eles como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon. O que isso significa para nós hoje? Significa que te pedimos para trazer à memória as tuas grandes vitórias do passado. Traz à nossa memória, Senhor, aquela vez em que o Senhor nos curou, aquela vez em que o Senhor proveu o que precisávamos no último minuto, aquela vez em que o Senhor nos deu uma paz que o mundo não podia entender no meio da tempestade. Queremos nos lembrar de que o Senhor já derrotou inimigos gigantes em nossa história. O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que pode abrir um caminho onde não há saída em nossa vida hoje. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó é o mesmo que pode derrubar as muralhas de impossibilidade que nos cercam. O Deus que entregou Golias nas mãos de Davi é o mesmo que pode nos capacitar a vencer os gigantes que nos afrontam. Por isso clamamos, persegue os nossos inimigos espirituais com a tua tempestade e assombra-os com o teu redemoinho. Que o vento do teu Espírito Santo venha e dissipe as nuvens de confusão. Que a tempestade do teu poder venha e desbarate os acampamentos do inimigo ao nosso redor. Que o fogo do teu juízo, um fogo que purifica e consome o mal, venha sobre toda a estrutura de opressão montada contra nós. Encham-se de vergonha os seus rostos. Clama o salmista, para que busquem o teu nome, Senhor. E aqui está o coração da nossa oração. Nós não pedimos a destruição por vingança, mas a derrota do mal para a glória do teu nome. Que a ansiedade seja envergonhada pela tua paz, para que o nosso coração busque o teu nome. Que a doença seja envergonhada pela tua cura, para que o nosso corpo glorifique o teu nome. Que a escassez seja envergonhada pela tua provisão, para que a nossa vida testemunhe o teu nome. Que a mentira seja confundida e envergonhada pela tua verdade, para que a nossa mente seja cativa ao teu nome, o nome de Jesus. O propósito final de cada batalha que enfrentamos não é o nosso sofrimento, mas a manifestação da tua soberania. Que cada adversidade se transforme em um palco para o teu poder. Que cada desafio se torne uma oportunidade para que o mundo e nós mesmos possamos saber que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Nesta manhã, nós nos apegamos a essa verdade. Acima do diagnóstico médico, tu és o Altíssimo. Acima da crise financeira, tu és o Altíssimo. Acima do conflito familiar, tu és o Altíssimo. Acima da instabilidade política e social, tu és o Altíssimo. Acima de todo principado e potestade, de toda força do mal, tu és o Altíssimo sobre toda a terra e sobre a minha pequena terra, que é a minha vida. Que essa convicção comece a preencher cada espaço vazio em seu coração. Que ela silencie o medo e desperte uma fé ousada. O seu Deus não está em silêncio. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele não está inerte. Ele está se levantando em seu favor. O exército do céu está se movendo em resposta à sua oração. As promessas dele para você não podem ser anuladas pelo conselho dos perversos ou pela conspiração das circunstâncias. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Sinta a esperança renascendo, sinta a força sendo renovada. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria vem com este amanhecer. A alegria de saber que o nosso Deus luta por nós. A batalha é dele e a vitória é nossa em Cristo Jesus. Se esta oração, este momento de conexão, está fortalecendo o seu espírito e trazendo paz ao seu coração, eu te convido, de forma muito carinhosa, a se inscrever aqui no nosso canal. Deixe a sua curtida
para que esta mensagem de fé possa alcançar outras vidas, e compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está precisando ouvir que Deus não está em silêncio diante de suas lutas. O seu pequeno gesto pode ser o instrumento de Deus para levar esperança a um coração aflito. E agora, com o coração mais tranquilo, sabendo que o nosso general de guerra está no controle de todas as batalhas externas, que ele está confundindo os inimigos que se levantam contra nós, podemos dar o próximo passo. Depois de clamar para que o Senhor silencie as vozes de fora, preparemos o nosso interior para ouvir a sua voz. É tempo de não apenas pedir que Ele haja ao nosso redor, mas de convidá-lo a agir dentro de nós, a reinar em nosso território mais sagrado, o nosso próprio coração. Essa é a entrega mais profunda e o começo da verdadeira vitória. E aqui estamos, Senhor, neste lugar sagrado que é a nossa própria alma. Depois de clamar contra os gigantes que nos afrontam por fora, voltamos os nossos olhos para dentro, para o campo de batalha que muitas vezes é o mais complexo e traiçoeiro, o nosso próprio coração. E que silêncio se faz necessário agora? Um silêncio diferente daquele que pedimos no início. Não o silêncio de um Deus que parece ausente, mas o nosso silêncio reverente diante de um Deus que está presente demais, que perscruta as profundezas do nosso ser. A Tua palavra nos adverte, ó Pai, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E nós, com humildade, respondemos: nós não o conhecemos, Senhor, mas Tu sim. Por isso, a nossa oração agora se transforma na súplica corajosa de Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Convidamos o Teu Espírito Santo a ser o farol, que ilumina as cavernas escuras da nossa alma, os porões empoeirados onde guardamos coisas que não queremos que ninguém veja, nem mesmo nós. Começa, Santo Espírito, pela nossa mente. Quantos tronos erguemos ali que não são Teus? O trono da preocupação, onde nos sentamos e tentamos governar o amanhã, um reino que não nos pertence. O trono da amargura, onde repassamos incansavelmente as fitas das ofensas que sofremos, nos tornando juízes e carrascos em um tribunal que só existe em nossos pensamentos. O trono do orgulho intelectual, que nos impede de ter a fé simples de uma criança. O trono da autocomiseração, que nos pinta como vítimas indefesas e nos cega para o Teu poder libertador. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa cada pensamento cativo da mentira, cada raciocínio que exalta o eu em detrimento da Tua vontade. Nós confessamos que, como o apóstolo Paulo, muitas vezes o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que odiamos, esse sim, praticamos. E essa guerra começa em nossa mente. Por isso clamamos: leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Desce, ó Deus, ao labirinto das nossas emoções. Sonda as raízes da nossa raiva, da nossa impaciência, da nossa irritação. Quantas vezes ela brota de um ego ferido, de expectativas frustradas, de um desejo de controle que foi contrariado. Perdoa-nos, Senhor. Sonda a origem da nossa tristeza. Tira o véu da melancolia e mostra-nos se há ali uma decepção não entregue, um luto não chorado, uma desesperança que teima em contradizer as Tuas promessas. Sonda os nossos afetos, Pai. Vê se o nosso amor é puro ou se está manchado pelo egoísmo, pela possessividade, pelo interesse. Vê se o nosso coração se apegou a ídolos, o ídolo do conforto, o ídolo do reconhecimento, o ídolo do dinheiro, o ídolo de um relacionamento, o ídolo de um ministério. Tudo aquilo que amamos mais do que a Ti, que buscamos mais do que a Ti, que tememos perder mais do que a Tua presença, é um ídolo. E nesta manhã, com o coração quebrantado, nós os depomos aos Teus pés. Perdoa a nossa infidelidade. Perdoa o nosso coração dividido. Como Isaías, na Tua presença nós clamamos: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Sim, Senhor, ao contemplar a tua santidade, enxergamos a nossa impureza e não fugimos, não nos escondemos. Ficamos aqui, expostos sob a tua luz, porque sabemos que a tua luz não vem para nos condenar, mas para nos curar. A tua luz expõe a ferida para que o teu bálsamo possa entrar. Agora, Senhor, te pedimos coragem para olhar para as áreas que trancamos às 7 chaves. Aqueles pecados secretos, os hábitos que ninguém conhece, as compulsões que nos envergonham. Aquele vício que lutamos em silêncio, aquela pornografia que contamina a nossa mente, aquela mentira que se tornou um estilo de vida, aquela inveja que corrói a nossa alma quando vemos a bênção do outro, aquela fofoca que disfarçamos de preocupação. Ó Deus, que misericórdia! Quebramos o nosso acordo com as trevas. Trazemos tudo para a luz da tua cruz. Confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não de alguns, não dos pequenos, mas de todos. Lavai-nos, Senhor, e seremos mais brancos do que a neve. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não retires de nós o teu Santo Espírito, nem nos lances fora da tua presença. Restitui-nos a alegria da tua salvação. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Aqui está o nosso coração, Senhor, em pedaços, orgulhoso demais para pedir ajuda, mas desesperado por ela. Cansado de lutar com as próprias forças, exausto de manter as aparências. Nós nos rendemos. Declaramos a nossa total e absoluta falência espiritual sem ti. Nós não conseguimos, Pai. Não conseguimos ser bons o suficiente. Não conseguimos vencer essa tentação sozinhos. Não conseguimos perdoar aquela pessoa com as nossas próprias forças. Não conseguimos amar como tu nos amas. Nós precisamos de ti. Desesperadamente, clamamos por misericórdia, não pelo que merecemos, pois o nosso merecimento seria o juízo. Clamamos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, pela misericórdia que triunfa sobre o juízo, pela misericórdia que nos alcançou em Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade da nossa fraqueza, da nossa inconstância, da nossa fé tão pequena. Tem piedade e estende a tua mão poderosa. Liberta-nos, ó Deus. Liberta-nos das cadeias que nós mesmos ajudamos a forjar. Liberta-nos do ciclo de pecado e arrependimento, seguido por mais pecado. Queremos viver em novidade de vida. Quebra os grilhões do passado, as palavras de maldição que foram ditas sobre nós e que acreditamos, os traumas que moldaram as nossas reações. Cura-nos, médico dos médicos. Toca nas feridas abertas da nossa alma. A ferida do abandono, da rejeição, do abuso, da traição, onde a dor se instalou e criou raízes de amargura, nós te pedimos, arranca-a, Senhor. E no lugar vazio, planta a semente da tua paz, do teu amor, do teu perdão. Derrama o teu óleo santo sobre nós, o óleo da alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Meu irmão, minha irmã, eu sei que este é um momento profundo e por vezes doloroso. Se há um peso específico em seu coração, uma área que você sente que Deus está iluminando agora e pela qual você precisa de libertação e cura, eu te convido a ser corajoso. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, não para exposição, mas para união, para que eu e toda a nossa comunidade de fé possamos nos juntar a você em clamor. Você não está sozinho nesta jornada, e peço que permaneça comigo até o final, pois depois deste quebrantamento vem o renovo. A restauração está a caminho. E agora, neste solo limpo pela confissão e arado pelo arrependimento, o nosso coração se torna um terreno preparado. Estamos vazios de nós mesmos, esvaziados do orgulho, da autossuficiência e das justificativas. Estamos como um vaso de barro quebrado aos pés do oleiro. Não há mais nada a esconder, nada a provar. Estamos aqui simplesmente como somos. Fracos, pecadores, mas amados. Amados de uma forma incondicional e redentora. E é neste ponto de total rendição que a verdadeira obra começa. Com o coração aberto e exposto. Não com medo,
mas com uma santa expectativa, nos preparamos para o toque restaurador do Criador. Estamos prontos, Pai, não mais para lutar, mas para receber. Prontos para que a Tua presença, que nos convenceu do pecado, comece agora a nos preencher com a Tua glória, a nos reconstruir segundo o Teu propósito, a nos curar com o Teu amor. A noite do choro da alma está chegando ao fim e já podemos sentir os primeiros raios de sol da manhã da Tua graça, que vem para restaurar todas as coisas. E Ele vem. Sinta agora, assim como a brisa suave que precede a alvorada, o Espírito Santo Consolador se aproxima do seu coração quebrantado e exposto. Ele não vem com a força de um terremoto para te despedaçar ainda mais, nem com o fogo consumidor para te julgar. Não. Ele vem como o sussurro de Deus, a presença gentil que se inclina sobre a sua alma ferida. Onde há dor, Ele se aproxima. Onde há um gemido inaudível, Ele escuta. Ele está aqui ao seu lado, e eu quero que você sinta com a sua percepção espiritual essa presença real e palpável. Ele está tocando as memórias que te causam dor, não para te fazer reviver o sofrimento, mas para aplicar o bálsamo de Gileade, o remédio do céu. Naquela cena de rejeição, Ele te afirma como escolhido e amado. Naquela lembrança de fracasso, Ele te sussurra que a sua graça é suficiente. Naquela ferida de traição, Ele se revela como o amigo que nunca falha. Permita que as lágrimas que talvez venham agora não sejam de desespero, mas de alívio, como uma chuva que lava a terra seca. É o próprio Deus, como diz a sua palavra em Apocalipse, limpando dos seus olhos toda a lágrima. Cada lágrima que você derramou em secreto, Ele recolheu. Ele conhece a história por trás de cada uma delas e agora Ele as transforma em sementes de um novo tempo. O tempo de prantear está chegando ao fim. O tempo de dançar está começando a nascer. A sua palavra para você nesta manhã é a promessa viva de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre você, sobre mim, para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. E o que Ele está fazendo? Ele está trocando as suas vestes. Ele está tirando de sobre os seus ombros as cinzas da sua vida. As cinzas dos seus erros, dos seus pecados confessados, dos seus sonhos que morreram, dos seus relacionamentos que se desfizeram. As cinzas da vergonha, do remorso, do "e se eu tivesse feito diferente?". Ele pega todo esse pó cinzento e sem vida e, em troca, Ele te coroa com glória. Uma coroa que não é sua, por merecimento, mas um presente da sua graça. Uma coroa que te restaura a identidade de filho, de filha do Rei. Você não é o seu erro. Você não é a sua ferida. Você é a obra-prima que Ele está redesenhando a partir das ruínas. Ele continua a sua obra de troca. Ele recolhe o seu pranto, o luto profundo da sua alma, e em troca, Ele te unge com o óleo de alegria. Sinta essa unção sendo derramada sobre a sua cabeça agora. Um óleo que penetra as camadas mais profundas do seu ser, que lubrifica as engrenagens da sua alma que estavam emperradas pela tristeza. Não é uma felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas uma alegria que brota da certeza da sua presença, uma alegria que é fruto do Espírito Santo. É a alegria de ser perdoado, a alegria de ser aceito, a alegria de ter um futuro e uma esperança. E finalmente, Ele olha para o seu espírito angustiado, aquela nuvem pesada de opressão, de ansiedade, de desesperança que te envolvia como um manto fúnebre. E com suas próprias mãos Ele o remove. E em seu lugar, Ele te veste com vestes de louvor. Uma roupa leve e brilhante que te capacita a louvar mesmo antes de ver a vitória completa. Louvar pela sua fidelidade. Louvar pelo seu amor. Louvar porque mesmo em meio à luta, você sabe que Ele está no controle. O seu coração, que na parte anterior se reconheceu duro como pedra, agora está sob a mão do divino cirurgião. A promessa de Ezequiel 36 está se cumprindo em você. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
Sinta o milagre dessa troca. Onde havia a pedra da falta de perdão, Ele está implantando um músculo vivo de misericórdia. Onde havia a pedra do medo, Ele está colocando um coração pulsante de confiança. Onde havia a pedra do egoísmo, Ele está criando um coração de carne, sensível à dor do próximo, capaz de amar como Ele amou. Este coração novo é capaz de sentir a presença dEle, de se alegrar com o que o alegra, de se entristecer com o que o entristece. É um coração que bate no ritmo do coração do Pai. E as peças quebradas do seu ser, aquelas que você entregou em rendição, olhe o que o oleiro está fazendo. Ele não está apenas colando os cacos. Isso seria apenas um reparo. Ele está fazendo algo infinitamente maior. Ele está amassando o barro novamente, adicionando a água viva do seu espírito, e no seu torno, com suas mãos firmes e gentis, Ele está te moldando de novo. Você não será uma versão remendada de quem você era. Você está se tornando um vaso de honra, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Acredite nisso. Receba esta verdade, não como uma teoria teológica, mas como uma realidade espiritual que está acontecendo agora dentro de você. O passado não tem mais poder para te definir. As correntes da condenação foram quebradas. Você está em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criação. Eu sei que talvez uma voz aí dentro ainda tente te acusar. Talvez as circunstâncias ao seu redor ainda gritem o contrário. Mas a voz de Deus é mais alta. E Ele te diz, como disse a Israel em Isaías 43, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ouça Ele te chamando pelo seu nome. Ele te conhece intimamente. E Ele te promete, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa paz que você começa a sentir não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. Ele não prometeu te livrar das águas, mas estar com você nas águas. Ele não prometeu impedir o fogo, mas estar com você no fogo. Você não está sozinho. Respire fundo e sinta essa paz inundando o seu ser. Uma paz que excede todo o entendimento. Ela não faz sentido para a lógica humana, pois ela não depende de um cenário perfeito. É a paz do próprio Cristo que Ele te dá como um presente. Deixe essa paz preencher a sua mente, acalmar as suas emoções, relaxar o seu corpo. Deixe que ela seja a sentinela que guarda o seu coração contra a invasão da ansiedade e do medo. O príncipe da paz está reinando sobre o território da sua alma neste momento. O que foi quebrado, Ele está restaurando. O que foi roubado, Ele está restituindo. O que estava morto, Ele está trazendo à vida. A alma que estava cansada e sobrecarregada, Ele está aliviando e renovando as forças. É a promessa de Isaías 40 se cumprindo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sinta um novo vigor espiritual sendo injetado em você, uma nova esperança, uma nova perspectiva. Você não está mais no fundo do poço. Você está sendo erguido nas asas do Altíssimo para ver as suas batalhas de uma perspectiva celestial, do ponto de vista da vitória já conquistada na cruz. Se esta paz está se tornando real em seu coração, se você sente o toque restaurador de Deus em sua vida neste momento, pense em alguém que você ama e que precisa desesperadamente sentir isso também. Alguém que está perdido na dor, nas cinzas, no luto. Seja um canal da graça de Deus e compartilhe esta oração com essa pessoa. Um simples ato seu pode ser a resposta de Deus para o clamor de alguém. E agora, com o coração remendado pelo amor do Pai, com a alma vestida de louvor e com a mente guardada pela paz de Cristo, não podemos permanecer parados. Esta restauração não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Fomos curados com um propósito. Fomos libertados para um chamado. A paz que recebemos não é para ser guardada egoisticamente em um cofre, mas para nos impulsionar para o dia que nos espera. De pé, sobre este fundamento firme da sua graça restauradora,
Preparamo-nos agora para a próxima etapa da nossa jornada matinal. O fortalecimento da nossa fé para que possamos caminhar neste mundo não mais como vítimas, mas como filhos amados e vitoriosos do Deus Altíssimo. E de pé nesta nova terra firme da tua graça, com a alma restaurada e o espírito em paz, agora é tempo de proclamar. A nossa oração se move da recepção para a declaração, do choro para o brado de fé, pois a fé, como nos ensina a tua palavra, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nesta manhã, nós escolhemos firmar os nossos pés não na areia movediça das nossas circunstâncias, não no terreno instável das nossas emoções, mas na rocha inabalável de quem tu és e do que a tua palavra diz. Mesmo que os nossos olhos físicos ainda vejam os inimigos acampados ao nosso redor, mesmo que o tumulto do Salmo 83 ainda ecoe em nossos ouvidos, nós escolhemos olhar com os olhos da fé para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e com a nossa boca, nós começamos a construir uma muralha de louvor e declaração que nenhum inimigo pode transpor. Junte a sua voz à minha, em espírito, e vamos declarar juntos a soberania do nosso Deus. Nós proclamamos que tu, Senhor, és o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. O teu trono está estabelecido desde a eternidade e o teu domínio não tem fim. Tu não és pego de surpresa. A crise que nos assusta não abala o teu trono. O diagnóstico que nos apavora não diminui o teu poder. A instabilidade do mundo não altera os teus planos. Tu és soberano. Tu chamas à existência as coisas que não existem e o teu querer é bom, perfeito e agradável. Nós declaramos que, como José no Egito, podemos olhar para aquilo que o inimigo planejou para o mal e confiar que tu tens o poder de transformar tudo em bem para cumprir os teus propósitos e salvar muitas vidas. Nós submetemos a nossa agenda à tua, os nossos sonhos aos teus, o nosso futuro ao teu controle soberano e descansamos na certeza de que tu estás no comando. Os que em ti confiam a sua vida e o seu destino jamais serão confundidos. Nós proclamamos a tua fidelidade, Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que a tua boca falou, a tua mão é poderosa para cumprir. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A tua aliança não pode ser quebrada. As tuas promessas são todas sim e amém em Cristo Jesus. Nós olhamos para o passado e vemos o rastro da tua fidelidade. Nas vezes em que pensamos que não havia saída, tu foste fiel e abriste um caminho. Nas vezes em que a nossa força se esgotou, tu foste fiel e nos sustentaste com a tua destra. Nas vezes em que a nossa fé vacilou, tu permaneceste fiel, pois não podes negar a ti mesmo. E porque tu foste fiel no passado, nós declaramos com ousadia que tu serás fiel hoje e amanhã. A tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Em um mundo de incertezas, tu és a nossa única constante. Por isso entregamos a ti a nossa confiança. Não confiaremos em carros ou em cavalos, não confiaremos na força do nosso braço, nem na nossa própria sabedoria, mas faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Pois os que em ti depositam a sua confiança, ó Deus fiel, jamais serão confundidos. Nós proclamamos o teu poder, ó Todo-Poderoso, El Shaddai. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em nós. Por isso, diante dos gigantes, declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diante da montanha de problemas, nós dizemos: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Nós falamos à montanha da enfermidade. Em nome de Jesus, ser removida e lançada ao mar. Nós falamos à montanha da escassez. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós falamos à montanha do medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nós declaramos que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa fraqueza é o palco perfeito para a manifestação do teu poder. Por isso, nos gloriamos em nossas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Nós declaramos o poder da oração. A oração não é apenas um ritual religioso, mas o nosso acesso direto à sala do trono da graça. É a nossa arma mais poderosa, a nossa linha de comunicação com o quartel-general do céu. Nós cremos que quando oramos, os céus se movem. Cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso não vamos desanimar de orar. Vamos perseverar em oração, vigiando com ações de graças. Mesmo quando a resposta parece demorar, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, nós continuaremos a bater, a buscar e a pedir, confiando que o Pai, que é bom, nos dará boas coisas. E com esta fé declarada, nós nos revestimos da nossa identidade em Cristo. Não somos mais órfãos desamparados, mas filhos amados e herdeiros de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós declaramos com a convicção do apóstolo Paulo que estamos persuadidos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa âncora. O amor de Deus por nós não depende do nosso desempenho, mas da sua natureza. E porque somos amados com um amor eterno e inseparável, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não somos vítimas das circunstâncias, somos vitoriosos em Cristo. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou por nós, na cruz do Calvário. A nossa fé não nega a existência da luta, mas ela garante o resultado final. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós escolhemos viver na alegria da tua salvação, na certeza da tua vitória. Se você deseja começar cada manhã com essa mesma firmeza, declarando a palavra de Deus e fortalecendo o seu espírito para enfrentar as batalhas do dia, eu te convido a se inscrever aqui em nosso canal. Assim, poderemos continuar orando juntos diariamente, edificando a nossa fé sobre a rocha que é Cristo, para que nunca sejamos abalados. E com esta fé fortalecida, com o nosso coração firmado nas promessas imutáveis de Deus, a nossa postura muda mais uma vez. Não somos mais apenas soldados feridos sendo curados, nem apenas construtores que edificam a sua própria fé. Agora, nos tornamos guerreiros prontos para a batalha, com a nossa própria casa espiritual em ordem. Com a nossa confiança estabelecida no nosso comandante, estamos prontos para olhar para além de nós mesmos. A fé que recebemos e fortalecemos não é para nosso próprio benefício apenas, mas para ser uma arma poderosa no campo de batalha espiritual. Chegou o momento de nos posicionarmos na brecha, de entrarmos em um tempo de intercessão e de guerra espiritual, usando a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus para avançar o seu reino e despedaçar as obras do inimigo. E agora, revestidos da armadura de Deus, com a nossa fé fortalecida e o coração firmado no Rei dos Reis, nós nos levantamos da posição de suplicantes e assumimos a nossa posição de guerreiros. Não lutamos com carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais.
E o fazemos não em nosso próprio nome ou força, mas na autoridade que nos foi outorgada pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Com os nossos lombos cingidos com o cinturão da verdade, nós anulamos toda mentira do inimigo, toda falsa narrativa, toda acusação, todo diagnóstico de desesperança. Nós nos firmamos na verdade de que somos filhos amados, perdoados, justificados e mais que vencedores. Vestimos a couraça da justiça de Cristo e declaramos que não há nenhuma condenação para nós. O sangue de Jesus é a nossa defesa e o diabo não tem mais base legal para nos acusar. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz e declaramos que por onde andarmos hoje seremos portadores da paz de Deus e os nossos passos serão firmes contra as ciladas do inimigo. Embraçamos o escudo da fé e com ele nós nos levantamos para apagar todos os dardos inflamados do maligno, os dardos da dúvida, do medo, da tentação, da blasfêmia, da enfermidade. Nós declaramos que a nossa fé em Cristo é um escudo impenetrável. Tomamos o capacete da salvação, protegendo a nossa mente com a certeza da nossa redenção eterna. A nossa mente pertence a Cristo e nós a submetemos a Ele. E em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é com esta espada que agora avançamos. Pela autoridade que nos foi dada em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, nós começamos a interceder e a guerrear. Primeiramente, nós nos levantamos em favor dos lares e das famílias. Em nome de Jesus, nós repreendemos e ordenamos que todo espírito de contenda, de divórcio, de ira, de frieza e de adultério se retire agora das casas que nos ouvem. Nós quebramos a sua influência, anulamos os seus planos de destruição. E no lugar, nós liberamos o amor de Deus, a paz de Cristo, a paciência do Espírito Santo. Decretamos que os maridos amarão as suas esposas como Cristo amou a igreja. Decretamos que as esposas respeitarão os seus maridos. Decretamos que os filhos serão obedientes e andarão nos caminhos do Senhor. Declaramos que os lares são território santo, guardados por anjos do Senhor. O devorador não tocará nas finanças, a enfermidade não prevalecerá nos corpos e a desunião não encontrará lugar. Nós cobrimos cada membro da família com o sangue de Jesus. Agora, nós nos voltamos para a batalha da mente e das emoções. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós ordenamos que todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade crônica, de depressão e de suicídio seja amarrado e expulso da vida daqueles que estão debaixo do som desta oração. Nós vos silenciamos, espíritos mentirosos. Nós quebramos o vosso poder e declaramos a verdade de 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós liberamos sobre cada mente a paz que excede todo o entendimento. Desfazemos os nós de confusão, quebramos os padrões de pensamento negativo e declaramos a mente de Cristo sobre o seu povo. Nós oramos pela cura de traumas profundos. Espírito Santo, nós te pedimos que a tua luz penetre nas memórias mais dolorosas, nas feridas da infância, nos abusos, nas rejeições, nos abandonos. E onde a dor criou raízes, nós liberamos o poder curador do sangue de Jesus. Decretamos a cura da alma, a restauração da identidade, o fechamento de feridas que sangram há anos. A cruz de Cristo é o ponto final para toda a dor do passado. Nós nos levantamos agora para quebrar correntes e jugos. Em nome de Jesus e pelo poder contido em seu sangue, nós quebramos toda a maldição hereditária, todo padrão de pecado geracional, todo pacto feito nas trevas, consciente ou inconscientemente. A palavra diz em Naum 1:13: Agora, pois, quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços.
Nós declaramos todo jugo de vício, de pornografia, de imoralidade, de miséria, de enfermidades repetitivas, seja quebrado agora. Toda corrente que te prende, toda fortaleza que te aprisiona, nós a derrubamos com as armas poderosas de Deus. Declaramos a sua libertação. Você é livre em Cristo Jesus. A quem o Filho liberta, verdadeiramente livre será. E nós declaramos uma muralha de proteção divina ao teu redor. Nós ativamos a promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Sim, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o nosso refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Nós declaramos que esta palavra está selada sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho e seu ministério. Nós declaramos que, como diz Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Se você está travando uma batalha específica e deseja que o seu nome e a sua causa sejam levantados por esta comunidade de guerreiros de oração, deixe seu nome nos comentários. Não estamos sozinhos nesta luta. Vamos nos cobrir uns aos outros, e o nosso clamor unido subirá como um incenso agradável diante do trono de Deus. O campo de batalha silencia, não com o silêncio da derrota, mas com a quietude reverente que se segue à manifestação do poder inquestionável do Rei. As ordens foram dadas, as correntes foram quebradas, os inimigos foram postos em retirada. A poeira começa a assentar e no horizonte não vemos mais as sombras da ameaça, mas os primeiros e inconfundíveis raios de um novo amanhecer, o amanhecer da vitória. Levantamos os nossos olhos do combate para contemplar aquele que nos deu a vitória. O leão da tribo de Judá rugiu e os seus inimigos se dispersaram. O nosso coração agora se prepara não mais para lutar, mas para celebrar. Preparamo-nos para a última parte desta nossa jornada de oração, a declaração profética da vitória que a nossa fé já conquistou e que os nossos olhos estão prestes a testemunhar. E o que vemos no horizonte da fé? O que declaramos sobre este novo dia que nasceu, sobre esta nova página que está sendo escrita em sua história? Nós olhamos para o campo de batalha espiritual e não vemos mais a fúria dos inimigos, mas sim a bandeira da vitória de Cristo Jesus, hasteada sobre a sua vida. O leão da tribo de Judá rugiu, e o seu rugido estabeleceu um novo decreto. Por isso, com a autoridade de filhos e a convicção forjada nesta jornada de oração, nós agora entramos na dimensão profética. Não estamos mais pedindo, estamos declarando o que já foi consumado na cruz e o que está sendo manifestado em sua vida agora. Receba esta palavra, não como palavra de homem, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus que opera eficazmente em você que crê. Nós declaramos profeticamente que o tumulto do Salmo 83 cessou.
O barulho ensurdecedor da ansiedade, o grito da acusação, o alvoroço das circunstâncias contrárias foram silenciados pela voz poderosa do Príncipe da Paz. E em seu lugar, nós decretamos sobre você a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que ela seja a sua atmosfera, o seu ambiente, a sua realidade. Onde havia guerra, que haja a calmaria de Cristo. Onde havia confusão, que haja a clareza do Espírito Santo. Onde havia medo, que haja a segurança de habitar no esconderijo do Altíssimo. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas. O decreto de libertação que bradamos na intercessão foi selado nos céus e se manifesta agora na terra da sua vida. Aquela corrente de vício, aquele grilhão de um pecado recorrente, aquela prisão de uma memória dolorosa, aquele jugo de uma maldição familiar. Nós os vemos agora pelo Espírito caídos por terra, despedaçados pelo poder do Filho. E nós dizemos a você o que a palavra garante. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Caminhe em sua liberdade hoje. Respire o ar da liberdade. Pense com a mente de um liberto. A porta da prisão foi escancarada, não olhe para trás. O passado não é mais o seu cativeiro, mas o seu testemunho da graça redentora de Deus. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente a restauração da sua alma. O coração que chegou aqui quebrantado, nós o vemos agora nas mãos do oleiro, não mais em cacos, mas como um vaso novo, um vaso de honra, cheio até transbordar do óleo do Espírito Santo. As cinzas do seu passado foram trocadas por uma coroa de beleza. O seu pranto foi transformado em dança. O espírito angustiado deu lugar a vestes de louvor. A alegria do Senhor é a sua força neste dia. Uma alegria que não depende de notícias boas, mas que se firma na bondade imutável de Deus. Você não é mais definido pela sua ferida, mas pela cicatriz, que agora conta uma história de cura e superação pelo poder de Cristo. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente a renovação da sua fé e da sua esperança. A fé que estava vacilante, nós a vemos agora firmada sobre a rocha. A esperança que estava morrendo, nós a vemos agora florescendo, regada pelas promessas de Deus. Decretamos sobre você um novo tempo, alinhado com os planos do Senhor, que são planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. As portas que Deus está abrindo para você, ninguém poderá fechar. Os recursos que você precisa, o favor que você necessita, a sabedoria que você busca, nós declaramos que os céus estão liberando sobre a sua vida. O Senhor vai à sua frente para endireitar os caminhos tortuosos e quebrar as portas de bronze. O seu amanhã está seguro nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Está feito em nome de Jesus. E por tudo isso, o nosso coração explode em gratidão. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é um Deus distante e silencioso. Obrigado porque o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado pela Tua palavra, que é a nossa espada e a nossa luz. Obrigado pelo sangue de Jesus, que é a nossa redenção e a nossa vitória. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, guia e fortalecedor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pertencem a Ti. E somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Nós recebemos esta vitória não com arrogância, mas com um coração humilde e grato, reconhecendo que tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti e tudo é para Ti. E agora, amado, amada, depois desta jornada de clamor, quebrantamento, restauração, fortalecimento, batalha e vitória, receba esta bênção final de envio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te proteja de todo mal, de toda seta do inimigo, de todo acidente, de toda palavra contrária. Que a sua presença seja um muro de fogo ao teu redor e a sua glória dentro de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a sua graça te baste, que o seu favor te encontre, que a sua bondade e misericórdia te sigam todos os dias da tua vida. Que
Que você veja a luz do seu rosto em cada detalhe do seu dia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que acalma a tempestade, a paz que firma os seus passos, a paz que enche a sua casa, a paz que governa o seu coração. Vá neste dia, não mais como um sobrevivente, mas como um herdeiro. Não mais como um derrotado, mas na autoridade de quem é mais que vencedor. Não mais como um órfão, mas na segurança de quem é filho amado do Deus Altíssimo. O que foi selado aqui em oração, caminhe na certeza de que está manifesto em sua vida. Se esta longa jornada de oração da manhã foi uma resposta de Deus para o seu coração, se você sentiu a presença dele te tocando e renovando as suas forças, eu te peço com todo o carinho que selhe esta oração em sua vida. Comente aqui embaixo com um forte amém, e não apenas como uma palavra, mas como uma declaração de fé de que você recebe tudo o que foi liberado. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. E, por favor, não guarde esta bênção só para você. Compartilhe esta oração completa com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de uma vitória de Deus hoje. Porque o nosso Deus não conhece a derrota e em Cristo nós também não. Se você está travando uma batalha específica e deseja que o seu nome e a sua causa sejam levantados por esta comunidade de guerreiros de oração, deixe seu nome nos comentários. Não estamos sozinhos nesta luta. Vamos nos cobrir uns aos outros, e o nosso clamor unido subirá como um incenso agradável diante do trono de Deus. O campo de batalha silencia, não com o silêncio da derrota, mas com a quietude reverente que se segue à manifestação do poder inquestionável do Rei. As ordens foram dadas, as correntes foram quebradas, os inimigos foram postos em retirada. A poeira começa a assentar e no horizonte não vemos mais as sombras da ameaça, mas os primeiros e inconfundíveis raios de um novo amanhecer, o amanhecer da vitória. Levantamos os nossos olhos do combate para contemplar aquele que nos deu a vitória. O leão da tribo de Judá rugiu e os seus inimigos se dispersaram. O nosso coração agora se prepara não mais para lutar, mas para celebrar. Preparamo-nos para a última parte desta nossa jornada de oração, a declaração profética da vitória que a nossa fé já conquistou e que os nossos olhos estão prestes a testemunhar. E o que vemos no horizonte da fé? O que declaramos sobre este novo dia que nasceu, sobre esta nova página que está sendo escrita em sua história? Nós olhamos para o campo de batalha espiritual e não vemos mais a fúria dos inimigos, mas sim a bandeira da vitória de Cristo Jesus, hasteada sobre a sua vida. O leão da tribo de Judá rugiu, e o seu rugido estabeleceu um novo decreto. Por isso, com a autoridade de filhos e a convicção forjada nesta jornada de oração, nós agora entramos na dimensão profética. Não estamos mais pedindo, estamos declarando o que já foi consumado na cruz e o que está sendo manifestado em sua vida agora. Receba esta palavra, não como palavra de homem, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus que opera eficazmente em você que crê. Nós declaramos profeticamente que o tumulto do Salmo 83 cessou. O barulho ensurdecedor da ansiedade, o grito da acusação, o alvoroço das circunstâncias contrárias foram silenciados pela voz poderosa do Príncipe da Paz. E em seu lugar, nós decretamos sobre você a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que ela seja a sua atmosfera, o seu ambiente, a sua realidade. Onde havia guerra, que haja a calmaria de Cristo. Onde havia confusão, que haja a clareza do Espírito Santo. Onde havia medo, que haja a segurança de habitar no esconderijo do Altíssimo. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram quebradas. O decreto de libertação que bradamos na intercessão foi selado nos céus e se manifesta agora na terra da sua vida. Aquela corrente de vício, aquele grilhão de um pecado recorrente,
Aquela prisão de uma memória dolorosa, aquele jugo de uma maldição familiar. Nós os vemos agora pelo Espírito caídos por terra, despedaçados pelo poder do Filho. E nós dizemos a você o que a palavra garante. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Caminhe em sua liberdade hoje. Respire o ar da liberdade. Pense com a mente de um liberto. A porta da prisão foi escancarada, não olhe para trás. O passado não é mais o seu cativeiro, mas o seu testemunho da graça redentora de Deus. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente a restauração da sua alma. O coração que chegou aqui quebrantado, nós o vemos agora nas mãos do oleiro, não mais em cacos, mas como um vaso novo, um vaso de honra, cheio até transbordar do óleo do Espírito Santo. As cinzas do seu passado foram trocadas por uma coroa de beleza. O seu pranto foi transformado em dança. O espírito angustiado deu lugar a vestes de louvor. A alegria do Senhor é a sua força neste dia. Uma alegria que não depende de notícias boas, mas que se firma na bondade imutável de Deus. Você não é mais definido pela sua ferida, mas pela cicatriz, que agora conta uma história de cura e superação pelo poder de Cristo. Está feito em nome de Jesus. Nós declaramos profeticamente a renovação da sua fé e da sua esperança. A fé que estava vacilante, nós a vemos agora firmada sobre a rocha. A esperança que estava morrendo, nós a vemos agora florescendo, regada pelas promessas de Deus. Decretamos sobre você um novo tempo, alinhado com os planos do Senhor, que são planos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você espera. As portas que Deus está abrindo para você, ninguém poderá fechar. Os recursos que você precisa, o favor que você necessita, a sabedoria que você busca, nós declaramos que os céus estão liberando sobre a sua vida. O Senhor vai à sua frente para endireitar os caminhos tortuosos e quebrar as portas de bronze. O seu amanhã está seguro nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Está feito em nome de Jesus. E por tudo isso, o nosso coração explode em gratidão. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é um Deus distante e silencioso. Obrigado porque o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado pela Tua palavra, que é a nossa espada e a nossa luz. Obrigado pelo sangue de Jesus, que é a nossa redenção e a nossa vitória. Obrigado pelo Espírito Santo, que é o nosso consolador, guia e fortalecedor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pertencem a Ti, e somente a Ti, pelos séculos dos séculos. Nós recebemos esta vitória não com arrogância, mas com um coração humilde e grato, reconhecendo que tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti e tudo é para Ti. E agora, amado, amada, depois desta jornada de clamor, quebrantamento, restauração, fortalecimento, batalha e vitória, receba esta bênção final de envio. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te proteja de todo mal, de toda seta do inimigo, de todo acidente, de toda palavra contrária. Que a sua presença seja um muro de fogo ao teu redor e a sua glória dentro de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a sua graça te baste, que o seu favor te encontre, que a sua bondade e misericórdia te sigam todos os dias da tua vida. Que você veja a luz do seu rosto em cada detalhe do seu dia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que acalma a tempestade, a paz que firma os seus passos, a paz que enche a sua casa, a paz que governa o seu coração. Vá neste dia, não mais como um sobrevivente, mas como um herdeiro. Não mais como um derrotado, mas na autoridade de quem é mais que vencedor. Não mais como um órfão, mas na segurança de quem é filho amado do Deus Altíssimo. O que foi selado aqui em oração, caminhe na certeza de que está manifesto em sua vida. Se esta longa jornada de oração da manhã foi uma resposta de Deus para o seu coração, se você sentiu a presença dele te tocando e renovando as suas forças, eu te peço com todo o carinho que sele esta oração em sua vida. Comente aqui embaixo com um forte amém, e não apenas como uma palavra,
mas como uma declaração de fé de que você recebe tudo o que foi liberado. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. E, por favor, não guarde esta bênção só para você. Compartilhe esta oração completa com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de uma vitória de Deus hoje. Porque o nosso Deus não conhece a derrota, e em Cristo nós também não.